Fala investidor, meu nome é Robson e hoje nós vamos falar sobre planejamento de curto, médio e longo prazo. Antes de conversarmos sobre o tema de hoje, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente viveu até aqui, até para situar cada um de vocês como que a gente vai ser, como as coisas vão acontecer daqui para frente. Gostaria de relembrar que lá no início, quando a gente começou com os vídeos, nós falamos sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. Como é que é a relação de cada um com o dinheiro? Uma relação boa, uma relação ruim? Tinham coisas bacanas que você carregava com você ou não? Ou você conseguiu mudar aquilo que você estava visualizando como ruim no seu pensamento com o seu relacionamento com o dinheiro? Depois a gente organizou nossas finanças, organizando as entradas e as saídas, o que estava, quanto estava entrando, quanto estava saindo. Só essa organização já acredito que já tem ajudado muito. Depois a gente focou um pouquinho nas dívidas. É óbvio que a gente focou em acabar totalmente com as dívidas, mas a gente também deixou claro que se você controlar essa dívida, ela não se torna um impedimento para você se tornar um investidor de sucesso. Você pode controlar ela e ir tocando a sua vida com ela ali controladinha. O problema é a dívida descontrolada, aquela dívida como a gente falou lá atrás, aquela dívida do cartão de crédito, aquele rotativo, aquela bola de neve, aquilo ali tem que evitar a qualquer custo. Não tem como você se tornar um investidor, você pensar em crescer financeiramente se você tem aquele tipo de coisa. Depois nós aprendemos a como gastar com mais inteligência o nosso dinheiro, porque não é só poupar, não é só você não ter dívida, não é só você mudar sua mentalidade, mas você também tem que saber gastar. E saber gastar, e quanto menos você tiver, mais você vai ter que saber gastar o seu dinheiro. Por quê? Porque é escasso, então você tem que estar ali bem esperto nesse aspecto. Depois conhecemos a importância de você ter uma reserva de emergência. Aprendemos no último vídeo a regra dos 80, que é basicamente o pontapé inicial para você começar a pensar em fazer um gerenciamento de risco, porque se você pensa em ter um investimento, ainda mais na renda variável, você tem que ter claro o que você está fazendo. Você tem que ter um gerenciamento de risco muito estreito, muito bem acertado, e você tem que planejar isso tudo antes. Mas isso, gerenciamento de risco, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente não vai falar nesse momento. E no vídeo de hoje, eu particularmente considero uma fronteira, um portal para esse novo mundo, que é o mundo que novo mundo é esse? É o mundo do mercado financeiro, que até o momento nós não falamos em nenhum momento no mercado financeiro. Nós falamos em você se preparar, em você ter uma mudança, estar preparado para aquele grande momento. E aqui esse grande momento de você adentrar o mercado financeiro está chegando. E para esse novo mundo, para você se capacitar melhor, você se sentir mais tranquilo em estar ali, a gente vai começar falando, antes mesmo de eu falar sobre os tipos de investimento, tanto na renda variável quanto na renda fixa, tem uma coisa que vem antes disso que é muito importante, que é o tema de hoje. É onde a gente vai falar sobre esse planejamento financeiro. Planejamento financeiro, e eu costumo dizer também que pode-se dizer que é um planejamento de vida, porque ela está intimamente ligada com o que você anseia, com o que você quer, com o que você sonha, com o que você almeja da sua vida. Por quê? Porque você vai fazer esse planejamento financeiro muito focado no seu desejo tanto de hoje, no curto, no médio e no longo prazo. Então ele se funde com a sua situação de vida. E para isso você tem que deixar bem claro, você tem que decidir, para você se tornar esse investidor e você alcançar tudo aquilo que você quer, você tem que decidir hoje o que você vai fazer a curto, a médio e a longo prazo. E antes de eu falar exatamente sobre essa situação de curto, médio e longo prazo, eu queria dizer uma coisa que me incomoda muito. Se você entrar na internet hoje, eu particularmente me sinto vendo uma novela, uma série, quando eu vou ver essa parte de investimentos, onde ou são os extremos, ou você vê aquela pessoa prometendo um enriquecimento do dia para a noite, onde você vai ficar milionário, onde você vai conseguir a Ferrari, o barco, sei lá, milhões de promessas rapidamente, ou aquele que está falando assim, não, você vai aqui, vai ter o planejamento, você vai aposentar, quando você tiver lá 60, 65 anos, você vai ter um capital e você vai ter uma vida boa, uma vida legal.
E me incomoda esse binômio, essa situação onde você, esses extremos, porque a vida da gente não é uma novela, não é uma série, a nossa vida é real. E a gente tem desejos reais hoje, a curto, a médio e a longo prazo. Eu não penso só no imediatismo de ficar milionário do dia para a noite, e eu também só não fico pensando lá quando eu me aposentar. Não, a gente pensa no dia a dia, a gente acorda, vai trabalhar, a gente pensa na viagem que a gente vai fazer com a nossa família, a gente pensa naquele planejamento de comprar um carro novo, de você ter um empreendimento, usar o seu talento de uma maneira produtiva. Eu quero abrir uma empresa. Então tem muito, cada um tem um planejamento, cada um tem um sonho então não tem um pacote pronto. Você tem que, tipo assim, se desvencilhar dessa visão da novela, da série, onde você vai ficar rapidamente rico, ou então você vai fazer um planejamento só lá para a sua aposentadoria. Será que não podemos ter os dois? Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque se você pensa numa coisa ou pensa no outra, lá atrás a gente já conversou sobre isso. É um pensamento de escassez. Você não tem que escolher o que você quer. Você tem que pensar no melhor para a sua vida. Se o melhor para a sua vida é ter o melhor hoje, a médio, a curto, a médio prazo, e lá no final você também se sentir bem aposentando, se esse é o ideal que você imagina, tem que correr atrás dele, você tem que planejar para isso acontecer. Porque se você ficar nesse ou eu enriqueço rápido, ou eu me preparo para aposentar lá no final, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que você está planejando. E a primeira opção, que é o enriquecimento rápido, é uma história da carochinha. Esse enriquecimento rápido, pelo menos na minha visão, é muito complicado você conseguir ele. Por quê? Porque muitas vezes essas promessas são promessas vazias. Como aquele vídeo que eu postei lá, daquele rapaz do Rio Grande do Norte, que acreditou nessas promessas vazias, pagou um curso caro e infelizmente ele veio a se suicidar. Então essas promessas fáceis, corra dela. E essa situação de, lá na aposentadoria, bacana, você pode se preparar lá para o final. Mas o que você está fazendo hoje para você mudar a sua situação hoje? Então essa situação, eu acredito muito nisso. Não temos que acreditar em uma coisa ou outra. A gente tem que acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente deseja para a nossa vida a curto, a médio e a longo prazo. Vamos lá, vamos falar o que a gente se propôs a falar hoje, né? Viajamos no que a gente construiu esse tempo todo. E essa situação, o que seria curto, médio e longo prazo? É óbvio que cada um vai ter na sua cabeça o que ele considera como curto, que é aquela coisa mais rápida, o médio e o longo prazo, que é aquela bem mais distante, uma coisa bem mais distante. Mas o que eu considero curto? Eu considero curto até 5 anos. Até 5 anos eu considero uma situação de, falando em planejamento financeiro, uma situação de acumulação, é uma situação de preparação, de capacitação. Nesse período de 5 anos, que pode levar até 5 anos, pode ser mais rápido? Pode. Pode ser 1, pode ser 2 anos, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5. Mas esse período, ele vai depender muito de você, do seu desenvolvimento. Porque, como eu falei, vai ser acumulação, preparação, capacitação. Você vai se capacitar, você vai estudar, você vai ler livro, você vai assistir os meus vídeos, a gente vai andar junto nessa jornada e ao mesmo tempo você vai acumular. E essa acumulação é acumulação financeira mesmo. Agora vai depender de quanto você disponibiliza para fazer essa acumulação. Tem gente que não vai conseguir acumular por mês não mais do que R$ 150, outro vai conseguir acumular 200, outro 300, outro que tem uma condição, uma situação melhor vai conseguir 500, 600. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Então eu acho que esse período, eu chamo ele muito de acumulação, onde você vai acumular para você criar a base para os seus investimentos a médio e a longo prazo. Vamos lá, o que eu considero médio? Médio, gente, eu considero de 5 a 20 anos. 5 a 15, 5 a 20 anos, por quê? É normalmente o período onde você passa a maior parte da sua vida. Onde você sonha, onde você realiza, onde você cresce, onde você se apaixona, onde você cria expectativas. Esse período é o médio prazo, aonde nesse período é que efetivamente, na minha cabeça, as coisas vão acontecer na sua vida. A gente não pode ignorar esse período. E infelizmente eu percebo que a maioria das pessoas que fazem uma análise de planejamento financeiro ignora esse período. Você não,
Esse período aí não é o período que você vai viver. Você só vai viver lá quando você se aposentar. Isso eu não consigo pensar dessa forma. A nossa vida está aqui. A gente tem que vivê-la plenamente. A gente não pode esperar para começar a viver só depois que você se aposentou e você acumulou durante esse período todo. E a sua vida? O que você fez dela? Então a gente não pode ignorar no nosso planejamento esse período, que é um período bastante longo. E a gente tem que fazer planejamento para ele também. E o longo prazo eu considero aquele lá para o final mesmo, de 20 a 30 anos, onde a gente já se aposentou, já fez já cumpriu mais da metade do planejamento. Eu costumo chamar esse período de um período de descanso, de amadurecimento, de transbordo. Por quê? Porque quando você chega lá, nesse período, você tem que chegar já com as coisas resolvidas. Você não tem que resolver a sua vida naquele momento, não tem que ter dor de cabeça. Então, esse momento é que você tem que decidir. Esse vídeo é simplesmente para você tomar uma decisão na sua vida. O que eu quero? Eu quero pegar esse curto prazo, acumular e fazer uma situação, um pequeno capital para me começar nos meus investimentos, e durante esse médio prazo eu vou desenvolver esse investimento e vou obter parte dele para a minha vida, porque minha vida é agora, e parte dele vai ficar lá para sua aposentadoria. Ou seja, é um planejamento que, na minha visão, ele resolve os dois aspectos: a sua vida, que é a grande parte do que você vai viver, e lá no final você vai ter uma reserva bacana para você se aposentar com tranquilidade, amadurecido, transbordando, podendo ajudar muitas vezes outras pessoas. E acabar com aquele pensamento, ou uma coisa ou outra. Não, os dois. Vamos viver plenamente, vamos ter uma vida ótima, uma vida bacana, investindo, empreendendo, os seus talentos sendo desenvolvidos, e ao mesmo tempo vamos preparar o futuro, lá no final, para você ter uma situação bacana, onde você chegue tranquilo lá, onde você não tenha estresse, onde você viva plenamente. E posso dizer para vocês, essas duas situações, você não precisa optar entre uma e outra. Elas podem chegar, você pode fazer um planejamento delas acontecerem juntas. Não escolha uma ou outra, escolha tudo. Escolha plenamente viver na sua vida e chegar bem lá no final. E eu sei o caminho, vocês vão comigo e a gente vai nessa jornada juntos. E eu acho que por hoje é só, e vamos que vamos. Fui!